Alô, alô. Boa tarde a todos. Vou fazer um pequeno merchan aqui do Congresso. Deixar aqui, está pegando na tela aí, será? Beleza. Desculpe a voz rouca, mas eu tive uma dorzinha de garganta nos últimos dias aí. Não tem nada a ver com vinho, não tem nada a ver. Ar-condicionado, exatamente. Na verdade, eu vou fazer algumas ponderações só e explico por que eu me inscrevi para falar, porque eu queria achar uma justificativa para não prestar uns esclarecimentos no Ministério Público lá do Paraná. E aí eu precisava estar na programação. Não tem problema. Já foi agendado para segunda-feira e eu vou falar segunda-feira, está tudo certo. E eu fiz algumas ponderações que poderia estar, inclusive, no painel passado, né, que falou de fake news e etc. E o legal é que talvez dê para fazer uma linkagem, fazer um link aí com o assunto que a gente debateu no painel passado e agora trazendo para a questão do financiamento. Esse assunto do financiamento a gente debateu em Curitiba. Eu ajudei a coordenar um evento da UVPAR, que é a União dos Vereadores do Paraná, e eu chamei a Ana para palestrar e a doutora Carla Carpes, tem lá do Paraná também. E, ao final da fala delas, me surgiu assim, algumas dúvidas e eu até fiz o questionamento para elas lá a respeito do que eu quero ponderar com vocês. E rapidamente, fiz alguns considerandos aqui para depois fazer a minha ponderação. Eu disse assim, considerando a possibilidade de crowdfunding das chamadas vaquinhas coletivas para arrecadação de recursos para as campanhas eleitorais, inclusive por meio de empresas especializadas no ramo de arrecadação coletiva, e aqui eu faço um parênteses, a gente, na organização do Congresso agora de Direito Eleitoral, a gente já foi procurado por muitas empresas que trabalham com esses sistemas de arrecadação virtual, né? Em Curitiba tem uma startup lá chamada Confia Brasil, e eles apresentaram, até porque a gente tem parente que vai sair candidato, enfim, meu irmão vai sair candidato a deputado, e eles apresentaram a plataforma para a gente, e é muito assim, interessante a forma como a qual eles querem abordar o possível doador, né? E, enfim, não só essa empresa, mas N empresas aí que atuam com o setor, e falando de como eles querem abordar, que tipo de mecanismos eles vão usar, porque eu sempre fiquei com uma dúvida de como que isso poderia ser considerado perante a questão da propaganda. Mas, enfim, tem o artigo 36A, que fala que a campanha de arrecadação prévia não se inclui como propaganda eleitoral. Mas aí eu comecei a divagar sobre isso, e foi bem na semana que saiu ali aquela notícia do vazamento dos dados, né, do Facebook, e o Zuckerberg fez aquele esclarecimento perante o Senado americano, e eu comecei a ter algumas divagações. Então, o primeiro, considerando essa questão do crowdfunding e essa possibilidade de arrecadação virtual. O segundo consideração que eu fiz foi no seguinte sentido, considerando essas inovações relativas às propagandas eleitorais, em especial o amplo permissivo legal de propaganda e manifestações em redes sociais, inclusive mediante o chamado impulsionamento de postagens. Então, esse é um segundo aspecto que eu acho que interfere ou que pode vir a influenciar nessa forma de arrecadação. O terceiro, considerando que eu coloquei aqui, é o seguinte, considerando as recentes notícias de vazamento de dados de pessoas do Facebook, possível utilização dessas informações, que seria o Big Data, as informações que as pessoas escolhem compartilhar, tipo foto, publicação de dados, etc., como que elas podem ser utilizadas para fins de anúncios, ou até de forma massiva, ou até mesmo de forma mais assertiva, como ferramentas de campanha eleitoral, considerando também que no Brasil a comercialização desses dados cadastrais é proibida, né, é uma atividade ilícita no Brasil, mas a gente escuta que é recorrente a informação de que houve a venda de dados, né, e isso não é segredo para ninguém, quando teve aquela questão dos combustíveis, né, como é que é, né, do compulsório dos combustíveis, né, teve muita gente que
escritórios de advocacia mesmo, que foram acusados de ter comprado dados cadastrais, CPFs, etc., etc. Né? Então, ainda que seja proibido, a gente sabe que isso acontece. E considerando também, por fim, né, a última consideração que eu faço para entrar no assunto, é que as redes sociais, em geral, se utilizam de algoritmos de pesquisa e armazenamento de dados que permitem vinculação de anúncios publicitários e comerciais de maneira mais assertiva. Aí, feito toda essa consideração, o que me chama a atenção e o que me preocupa? Essas empresas de arrecadação, pelo menos as que eu tive contato, conhecimento, enfim, elas vão prestar nada mais, nada menos do que um serviço para as campanhas eleitorais. Tanto que tem ali taxa de serviço, o TSE já regulamentou, dizendo que essas taxas têm que estar muito claras, né, tanto para o candidato, até mesmo no contrato, enfim, isso está muito claro. Isso é um filão de mercado, porque proibida a doação de pessoas jurídicas, essas empresas têm que correr atrás de gente para doar para a campanha. E o candidato doar, o candidato, ele mesmo pedir a doação, é um pouco constrangedor para o candidato. Eu sei porque, enfim, na própria família a gente passou por isso. A gente não conseguiu arrecadar de pessoas físicas mais do que 5% do que gastou-se na campanha, né, do meu irmão em 2016. E é muito difícil você chegar, pedir o voto e ainda pedir dinheiro, né? Ainda mais nesse processo de criminalização da política e etc., que a gente vem passando. Você imagina um vereador vai na casa do seu correligionário, uma pessoa simples, humilde, olha, eu quero o seu voto e eu também quero o seu dinheiro. É difícil, né? Então, eu tenho para mim que essas empresas vão, de fato, trabalhar muito nessas campanhas agora, e porque essa terceirização se torna quase que uma impessoalização da forma de arrecadação, e vai parecer que não é o candidato que está pedindo, mas sim uma terceira pessoa, um movimento, aquela coisa toda. Então, entendo que esse serviço vai ser amplamente utilizado, e como essas empresas nada mais, nada menos querem visar lucro, que para mim, eu não senti isso das empresas que eu conversei, que elas vão trabalhar em prol de uma causa, de um candidato X, etc. É um serviço, que essas pessoas que lidam com tecnologia da informação observaram que é um mercado que está em amplo crescimento, a legislação favoreceu, elas vão prestar um serviço. Então, quanto mais eles conseguirem de doação para aqueles fulanos candidatos, mais eles vão lucrar. E ao visarem lucro, eles vão buscar, dentro da concorrência que existe, as formas talvez mais agressivas de atingir um potencial doador com mais efetividade. E aí eu fico pensando, vazamento de dados, algoritmos de pesquisa, big data, utilização massiva da internet para isso. Como que a gente pode, primeiro, observar se houve um abuso por parte dessas empresas ao tentar chegar a esse eleitor? E eu já quero... como que eu acho que poderia acontecer esse abuso? Onde que estaria esse abuso, na minha opinião? E que formas a gente teria de evitar? Ou pior, ou não pior, mas assim, ou é interessante evitar isso? Nós precisamos ter um controle sobre isso? É algo que a gente deve se preocupar ou não? Porque, vejam só, quando você vai pesquisar, você está ali, vai pesquisar uma passagem, no decolar.com, né, que foi a pontuação que eu fiz lá em Curitiba. Você entrou no decolar.com, você olhou a passagem, tal, comprou, não comprou, e aí você vai voltar para o teu Instagram, ou você vai voltar para o teu Facebook, você vai voltar para qualquer página do UOL, etc. Na coluna da direita, está ali o linkzinho. Fala, Renato. Está o linkzinho do Decolar ali, quase que batendo na tua cara, compre a passagem, compre a passagem. Eles fazem isso através de algoritmos de pesquisa que ficam registrados. Tudo que é feito em rede social fica salvo, a gente sabe disso. E muitas vezes você acaba comprando coisas que você não precisa ou que você é estimulado a fazer aquilo por conta desses estímulos comerciais que tem na internet.
como a Cambridge Analytics, né, fez na campanha do Trump e também no Brexit, identificaram, parece que 32 perfis de personalidade, onde eles enviavam informações que sabiam que aquele X perfil iria compartilhar aquela notícia, etc. Eu tenho para mim que, e assim, conversando com essas empresas, eu senti que eles vão se utilizar disso para, por exemplo, mandar o link de doação da campanha do Bolsonaro para pessoas que curtem certas páginas, certas coisas, etc. Tudo bem, acho que isso não é abusivo até certo ponto. Mas a utilização desses veículos, dessas táticas, né, não seria uma forma de abuso por conta de que nem todos os candidatos vão contratar essas empresas? Seria uma forma de dar uma quebrada na igualdade de condições? Aí entra em outro aspecto também, a questão do impulsionamento. Eu vou poder impulsionar postagens que visem a arrecadação de dinheiro para minha pré-campanha? Esse dinheiro, ainda que não seja considerado gasto com propaganda eleitoral, porque a campanha de pré-arrecadação não é propaganda, esse dinheiro que necessariamente vai estar sendo vinculado praticamente para uma campanha eleitoral, dependendo da monta, e se isso resultar numa maior arrecadação e etc., pode vir a trazer uma conotação de abuso. Aí nós vamos falar de, sei lá, 30A não é, porque não vou estar trazendo para prestação de contas, enfim, mas a grande dificuldade que eu tenho, e quero realmente expor essa polêmica, é no sentido de, no pré-campanha, a gente só fala de condutas que seriam ilícitas na forma de abuso, porque você não tem uma proibição efetiva disso. E como a campanha de arrecadação vai acontecer basicamente que nesse pré-campanha, como que aonde que estaria eventualmente uma conduta abusiva? Então, eu sei que eu talvez tenha criado mais confusão ainda, mas de fato esse assunto para mim está muito bagunçado ainda, principalmente porque a gente não teve isso nas campanhas passadas, vai ser a primeira campanha que a gente vai ter agora. E o maior receio que a gente tem é de fazer uma orientação equivocada, né, dos nossos clientes e permitir tudo, digamos assim. A empresa vai começar a fazer a campanha de arrecadação, mas para ela convencer um eleitor a doar para fulano, ela tem que fazer uma propaganda desse cara. Ninguém vai doar porque apareceu ali uma mídia legal. Tem que explicar o que ele pretende fazer, etc. Isso para uma mídia massiva, ou eu vou mandar direto para um grupo que eu sei que defende a causa animal. Então, essas empresas têm mecanismos de identificar que para aquele grupo basta mandar o link. Daí é uma questão quase que doe para uma causa, né? Eu quero ver, e quero ouvir depois os colegas aqui, que certamente entendem muito mais do assunto que eu, se eles verificam, se eles concordam, se eles entendem que pode haver um abuso nesse sentido, né? Como que esse abuso poderia ser praticado, ou até mesmo como a gente poderia coibir, ou se é algo que não temos por que coibir, que tem que deixar rolar mesmo, que a campanha é livre, e beleza, se o cara conseguiu arrecadar mais, se a empresa que ele contratou foi mais efetiva que a outra, porque é um comércio, querendo ou não, são vários concorrentes. Então, basicamente, as ponderações que eu queria colocar eram essas, né? Eu não preciso aqui ficar explicando a questão do crowdfunding, como é que vai funcionar, enfim, até porque aqui do meu lado tem alguém que entende muito mais disso que eu. Mas era mais lançar essa polêmica de como que, nesse ambiente de Big Data e etc., a gente se comportaria, nós que somos advogados de candidatos, nos comportaríamos vendo que determinadas empresas podem, de fato, se utilizar desses dados de forma ilícita, né? Vou dar um outro exemplo. Se uma empresa compra lá 1 milhão de CPFs e manda, né, o link para doação para determinado candidato, se 10% daquelas pessoas que receberam doarem, ainda que seja uma quantia irrisória, mas é dinheiro, e na campanha vai fazer diferença. Como que a gente descobriria que aquele dinheiro veio de uma, digamos, de uma atitude ilícita de comprar CPFs? Então,
eu não entendo desse mundo virtual, digital, aí, eu queria até ouvir melhor os colegas, é uma pena que o Diogo não está aqui, que eu comentei com ele no almoço sobre isso, e ele falou que tem até uma parte num livro que ele está lançando que vai falar sobre isso. Então é basicamente isso, pessoal. Eu lancei mais confusão aqui do que explicar qualquer coisa. Tá bom? Obrigado. Alguém quer perguntar alguma coisa ou acrescentar algo que o Moisés já falou? Alguém quer acrescentar? Tem alguma dúvida? Gente, vou passar para o Marcelo, aí ele vai falar e vai acrescentar aí algumas coisas sobre o assunto também. Bom, gente, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer a André, aqui a Renato, Ana, nosso querido Pessutti, agradecer demais o convite que Georgia me fez de estar aqui, né? Insistiu bastante, venha, etc. E eu confesso a vocês que essa semaninha estava muito complicada, a Ana sabe disso, mas não podia deixar de estar com vocês aqui, eu tento sempre evitar faltar as reuniões da Abradep. Eu acho que talvez seja, junto com a questão da pré-campanha e o fake news, eu acho que talvez essa questão do financiamento seja o que está mais confundindo todos nós. Eu vou tentar dividir minha participação aqui, também trazendo alguns questionamentos também, mas começando, puxando o gancho um pouco na questão do Pessutti, que eu acho que é uma temática muito interessante. Não vou ficar falando aqui de financiamento coletivo, que a gente tem aqui a Papa em crowdfunding aqui. Não, mas é verdade. Mas eu só queria trazer algumas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, o seguinte: eu não consigo visualizar a possibilidade de você fazer já arrecadação a partir do dia 15 de maio sem atrelar a um tipo de divulgação. É impossível você montar um site, né, de financiamento coletivo e imaginar que você não vai fazer um chamamento para a pessoa ir contribuir. Então, eu não vejo como você dissociar. Eu acho que talvez um grande critério que a gente tenha para orientar, ou até mesmo para fiscalizar, André, seria o seguinte: são os cuidados que a gente discutiu ontem com relação ao 36A. Então, aquela tensão que a gente vai ter que ter ao 36A, na minha opinião, é aquela que vai ter que balizar essa divulgação para chamamento dos eventuais doadores via financiamento coletivo. Se a gente fizer isso, eu acredito que é um excelente balizamento e eu acho que a gente diminui o risco de questionamento. Porque você não vai poder pedir despiste de voto, tem que tomar cuidado vamos dizer assim, essa volatilidade em relação ao 36A, esperar um pouquinho como é que vai ficar essa decisão agora que o TSE está para fazer em relação a isso. Eu acho que a partir daí a gente tem que ter esse mote, porque senão você não vai conseguir fazer campanhas de arrecadação antes do período. Veja só, nós estamos falando de 15 de maio até o início, até o registro, é muito tempo, são praticamente 2 meses, mais de 2 meses. Então, veja, a pessoa vai fazer como? E se a gente está tentando, na verdade, divulgar o financiamento coletivo, permitir que pessoas que não tenham acesso ao fundo partidário ou ao fundo especial de campanhas eleitorais também possa ter chance de se eleger, a gente tem que fomentar isso. Bom, isso é uma coisa. Também não vejo dificuldade, portanto, a utilização do microtargeting, que é aquela propaganda especializada, focada em determinados grupos, a partir da datificação, do perfilamento que se cria hoje no Big Data. Ou seja, a gente sabe que a gente tem hoje condição de fazer perfilamento, todo mundo faz perfilamento, desde da padaria que está trabalhando com propaganda na internet até as grandes corporações, ela fala. Eu não vejo problema nenhum. Aonde está o perigo? Que aí, Pessutti, você jogou a bola, eu acho que você está corretíssimo aí. É que a gente tem que tentar aplicar na pré-campanha aquilo que é permitido e tomar cuidado daquilo que é proibido. Há uma vedação expressa no artigo 57E da Lei 9.504 que veda cessão, doação ou compra de cadastros e de correios eletrônicos. Então, eu acho que esse deve ser o balizamento também na pré-campanha. Eu não posso, portanto, contratar uma empresa que vai oferecer um serviço de financiamento coletivo a partir do dia 15 de maio e, junto com ela, embutido ou não no serviço, eu trazer um cadastro.
eu trazer um levantamento. É aí onde eu acho que vai haver o problema, porque muita gente está oferecendo o serviço de financiamento coletivo atrelado a um banco de dados. É esta venda, cessão, doação, seja lá o que a gente denominar, que a legislação está vedando. Então, o que nós vamos ter que nos preparar para o futuro? O candidato e o partido político, isso é uma falha gravíssima, porque os partidos políticos não se preparam para essa questão do perfilamento, da datificação, vão ter que começar a se preparar em fazer seus próprios bancos de dados. E a gente tem muita informação aberta, muita informação que você consegue extrair de bancos de dados gratuitos e formar o seu perfilamento, sem a necessidade de contratar ou recorrer a alguma empresa privada. Agora, isso dá trabalho. Né? A gente tem dificuldade, os partidos, de contratar advogado, contratar contador. Imagine uma equipe de informática para organizar o seu cadastro de eleitores. Mas é possível que isso acontecer. Né? Agora, o que não pode é permitir essa situação. Porque aí a gente vai estar, na verdade, abrindo realmente para uma Cambridge Analytics vir aqui e começar a fazer o que bem quiser. Tá? É difícil fazer o controle? Eu já conversei com muitos engenheiros na área de computação, diz que você tem como você verificar a origem desses. Lembrando o seguinte, é como você pegar um perfilamento, é como você ter uma planilha de Excel em que você vai criando linhas com características de cada um do indivíduo. Escolaridade, aquela coisa mais simples, etc. Vai, estado civil, mas aí você vai descendo e vai chegando lá. Qual o teu time de futebol, sua opção de comida, você vai chegando a um detalhamento que você consegue, de fato, verificar como é o cidadão. Praticamente, virtualmente, você já tem um perfil, por isso que se chama de dataficação ou datificação, perfilamento. Então, eu acho que seria uma boa questão em relação a isso. Não vejo problema. Bom, passando essa questão, ainda no financiamento coletivo, uma coisa que me preocupa muito, a Marilda chamou atenção isso em Maceió, e eu estou muito preocupado, eu fui dar uma olhada, Ana. Nós temos pouquíssimas empresas, que vão conseguir cumprir o que o TSE está exigindo. Principalmente no que se refere à exigência da legislação e das resoluções do Banco Central, no que se refere aos arranjos de pagamento. Porque para você estar, na verdade, autorizado, tudo bem, o NICE falou lá em Curitiba, não, é uma medida, o cadastramento parte de declarações da empresa. A empresa vai lá e declara que está apta. Só que se você, na verdade, fizer uma declaração falsa, dizendo que você está vinculado ao Banco Central, na minha opinião, o partido ou o candidato vai ser responsabilizado, porque é obrigação do partido ou candidato checar se realmente ele está cumprindo as normas do Banco Central. E se vocês forem pegar lá, pega um link do TSE, joga para o Banco Central e vai ver os requisitos que têm que ser cumpridos no Banco Central, é uma coisa de maluco. Então, ou o TSE vai flexibilizar este ano a questão dos arranjos de pagamento, ou nós teremos pouquíssimas empresas capacitadas, autorizadas ou enquadradas nas regras do financiamento coletivo. Isso me preocupa, porque você vai criar uma espécie de um oligopólio aí, de uma pequena, né, um grupo de pequenas empresas disponibilizando essa questão. E aí, quando você vai para o mercado e vai ver as propostas, as taxas que incidem em cima da questão do financiamento, você tem as mais diversas, a ponto de ter gente lá cobrando 10% a 15% do valor do que for arrecadado. E aí, na minha opinião, nós vamos estar criando um novo modelo de gráfica, né? Aquelas gráficas ocultas que se criavam, nós vamos criar agora, via financiamento coletivo, uma forma de você desviar dinheiro de recurso via essas empresas de financiamento coletivo. Então, assim, às vezes a gente tem uma intenção maravilhosa, mas tem que tomar cuidado com eventuais desvios de finalidade aí. Bom, saindo do crowdfunding, eu acho que é importante falar um pouco da questão do autofinanciamento, né? A gente já teve aquela desastrosa decisão da DI da 4650, né? Nós temos aqui uma opinião que todo mundo, pelo menos a maioria da Abradep, se posicionou favoravelmente ao financiamento privado de pessoas jurídicas, né? Houve a ADI, a 4650, e agora a gente tem uma nova ADI, que é a 5914, que, na verdade, questiona o autofinanciamento que está previsto na resolução 23553 do TSE, em vários artigos, 17, inciso 1, 18, 22, 29, parágrafo 1º e 33, parágrafo 1º, que, na verdade, trabalhou com aquela ideia do seguinte: houve a retirada do autofinanciamento na última reforma da legislação, houve o veto,
ficou aquela discussão, a derrubada do veto ocorreu depois do prazo de anualidade, e o TSE entendeu que, na verdade, se houve a derrubada do veto, o efeito ex nunc, então, portanto, teria que só a limitação do autofinanciamento só ocorreria para as próximas eleições, para 2020 e não para 2018, e, portanto, na resolução inseriu o autofinanciamento. Eu tenho uma opinião muito clara em relação a isso. Eu acho uma besteira se evitar o autofinanciamento, porque nós já temos um limite de campanha. Já temos um limite. É coisa absurda se imaginar. E aí não me convence o argumento do PSOL, do PT, na ADI, dizendo, não, mas é o abuso de poder econômico. Bom, para quem mora no Rio, talvez seja. Tá certo? Agora, quem mora no interior do país, tá certo? Um vereador que não tem acesso ao partido, que tem dificuldade, tá certo? Ele não vai conseguir fazer a campanha. Você não vai conseguir fazer financiamento coletivo lá em Parari, na Paraíba, lá em Cochichola, na Paraíba, tá certo? Não vai receber dinheiro do fundo partidário, não vai receber dinheiro do fundo especial de campanha, e vai fazer como? Não vai fazer campanha. E aí você está falando, por exemplo, vamos pegar aqui, um limite para deputado estadual, R$1 milhão. Aí você vai dizer, nossa, que absurdo. É nada, gente, pelo amor de Deus. Quem nunca fez campanha eleitoral não sabe o que é R$1 milhão uma campanha. Pela aí. Então, espera lá, só contratar advogado, contador, gráfica, marqueteiro, etc., vai dizer que isso aqui é muita coisa? Nós estamos saindo de um custo de 5 bilhões e 600 milhões, que foi a eleição de 2014, para ir para uma com uma estimativa de 3 bi, né? Somando o fundo especial, mais o fundo partidário, partindo da premissa que todo o dinheiro do fundo partidário vai para a campanha, o que não é verdade, que tem uma alta maximização do financiamento coletivo e que o povo, pessoa física, doe com toda a vontade. Então, você está falando aqui numa situação otimista, você está tirando na campanha 2 bilhões e 900 milhões. É muita coisa. Então, você tem uma queda abrupta em relação a isso. Eu tenho uma certa preocupação. Bom, mas o fato é que há esse questionamento e de fato, pelo menos a visão do TSE, vamos esperar, eu acho difícil o ministro Toffoli colocar isso até as eleições, né? Mas eu acredito que para essas eleições o autofinanciamento ainda ocorrerá. Bom, para finalizar, porque a ideia é só a gente criar algumas questões, eu vou falar 3 pontinhos aqui que eu acho importante. Primeiro, me preocupa demais o Fundo Especial de Campanha Eleitoral. Demais. Porque eu estava aqui fazendo tentando encontrar aqui uma projeção. Essa projeção, obviamente, ela está desatualizada, porque agora com a janela muita gente mudou, né? E aí o cálculo, vocês sabem, você tem lá 2% que é distribuído igualitariamente entre os 35 atuais partidos políticos, depois você tem um percentual que vai, partindo da premissa do número de deputados federais à época da eleição, depois nós temos na composição atual e ainda uma outra parcela em relação ao Senado, que não conta a data da eleição, mas conta só a data do fechamento, vamos dizer, da janela, né? Em outras palavras, a ideia, pelo menos o que está previsto, é que no final de maio, né, salvo engano, final de maio, início de junho, o Tesouro Nacional deposita os 1.700.000, aí em 15 dias o TSE tem que dizer como é que vai ser feita a distribuição, os cálculos em relação a isso. O que me preocupa? E aí a gente tem que ser muito sincero. Está na mão dos diretórios nacionais, das executivas. Então, embora você tenha as limitações por Estado, né, de deputados estaduais, federais, governador, senador, etc., o que vai acontecer não há critério nenhum para você fazer essa distribuição. E o que é mais grave? Porque você poderia falar, não, mas eu posso fazer um critério respeitando a autonomia partidária, talvez, vamos lá, os potenciais candidatos, etc. Mas nem isso há esse critério. Nem isso há esse critério. Então, eu posso, por exemplo, chegar e distribuir para um determinado estado em detrimento de outro, e aí como é que fica? O que é ruim? O que é ruim é que, no final das contas, quem tiver mais força, do ponto de vista de Estado, em relação às executivas nacionais, ela vai concentrar tudo isso. E o mais grave, dependendo da situação, Jorge, às vezes a gente sabe que tem diretório nacional que às vezes tem força em 2 ou 3 estados só. Então, vai ser um problemaço, na minha opinião, vai ser muito grande. E aí eu queria entender, até ver dos colegas se a gente teria alguma forma de combater isso, alguma questão antes, prévia, para tentar dar mais aí isonomia, pelo menos, ou uma melhor equidade no tratamento. Agora, para finalizar, tem 2 questões que eu queria lançar para vocês aqui, que eu acho extremamente importantes. Uma delas é com relação a uma alteração significativa, né, que aconteceu nessa última reforma e que me preocupou muito, porque é o seguinte, em 2014,
muitos candidatos tomaram pancadas com propaganda antecipada, multas altíssimas. E aí já houve um primeiro problema, que foi o seguinte: tomaram multas altíssimas e logo depois veio a decisão do Supremo proibindo doação de pessoa jurídica. Então já começou a ter um problema, que é o seguinte: os partidos que geralmente ajudavam os candidatos a bancar essas dívidas, já começaram a ter um problema muito sério, porque travou a doação de pessoa jurídica. Beleza? Tudo bem. E agora a gente tem uma expressa definição na lei proibindo que os recursos do fundo partidário e, obviamente, do fundo especial de campanha sejam destinados para pagamento de multas de propaganda antecipada. Então, o que me preocupa aí? Nós mudamos em menos de 4 anos, né? Na verdade, 3 anos depois da eleição de 2014. A proibição de pessoa jurídica, e agora a gente pega as 2 principais fontes de renda, também proibimos. Como é que esse povo vai fazer para ser candidato? Como é que vai ter quitação eleitoral? Né? Porque, na prática, ninguém se preparou para isso. Ninguém se preparou para isso. Né? Então, nós vamos ter um problema muito sério aí, que é essa questão. E um outro ponto, para finalizar, é com relação à assunção de dívida. Porque o que está, para mim, cada vez mais claro é que nós teremos baixíssima arrecadação. Baixíssima arrecadação. Porque vai ter muita briga na distribuição do fundo, tá certo? Uma briga enorme do fundo especial e do fundo partidário. Não vai chegar na ponta, tá certo? Não vai ter o financiamento coletivo, ele vai ficar, na verdade, concentrado nas capitais. O que eu quero dizer com isso? Que candidaturas que são, na verdade, do interior, de deputados federais e estaduais, você vai ter dificuldade de captação, tá certo? Enorme, certo? Não adianta a gente achar. Você consegue fazer isso, uma mobilização nos grandes centros. Os centros menores, você vai ter essa dificuldade. Vamos lá. Você vai ter a questão também da doação de pessoa física. Eu acho que vai ser muito baixa, porque ninguém está querendo se meter com isso. Ninguém está querendo se meter para ter fiscalização do Ministério Público, vir Polícia Federal, Receita Federal, tudo que vem para olhar o que você tem, o que não tem, etc. O que vai acontecer na minha modesta avaliação? O povo vai fazer despesa, vai jogar depois para o partido fazer a assunção da dívida. Tá certo? Aí a minha pergunta é: como é que eu pago isso depois? Se eu estou com uma série de restrições da utilização do fundo especial, do fundo partidário, como é que eu faço a assunção dessa dívida? Porque o Diretório Nacional vai assumir, beleza? Primeiro, há uma dúvida ainda na jurisprudência se essa responsabilidade ela fica solidária, ou se, porque do ponto de vista do Código Civil, a assunção, na minha opinião, é você retirar a responsabilidade de quem era o devedor originário, tá certo? Mas não é esse entendimento que se tem do próprio TSE, ele entende que é solidário. Então, mas como é que fica isso? Porque, na minha opinião, vai ser um problemaço, porque o povo vai ficar devendo a dar com pau, todo mundo achando, não, o partido vai assumir, beleza, vai assumir e não vai resolver o problema. Né? Então, era mais ou menos essas questões aí para contribuir. Eu certamente joguei mais dúvidas do que respostas, porque eu também não tenho muitas dessas respostas, eu não sei dá-las, mas espero poder ajudar esse debate aí. Obrigado, viu? Permanece todo mundo chegando ainda do almoço, precisando de um cafezinho para acordar, ninguém tem nada para questionar, nenhuma tem nenhuma intervenção para fazer. Não, né? Eu acho que vai ter bastante. No final, é bom falar e ao final, isso. No final. Então eu vou passar para o Renato, acho que depois do Renato, conforme seja, a gente já passa para a Ana e ao final a gente faz os questionamentos. Está todo mundo ansioso para escutar a Ana, então ninguém quer fazer pergunta. Gente, boa tarde a todos. Muito bom participar aqui com a nossa presidente, com o Marcelo, com a Ana e com o Moisés. E fica difícil de falar depois que muito foi dito e praticamente tudo que eu tinha anotado já foi contemplado. Então, fica bem difícil falar. Então, eu vou falar só umas inquietações minhas. A Ana já falou também, já adiantou quais são os pontos que ela vai abordar. E para não ser redundante, evidentemente que a minha oratória é muito pior do que a dela e muito menos eloquente, eu vou trazer algumas inquietações que são coisas... a gente tem muito a esperar.
algumas inquietações que eu tenho, tentando fazer um diálogo já com os outros que já me antecederam, né? Primeiro, a questão do financiamento coletivo, que eu me recuso, sinceramente, com todo respeito aos demais, a utilizar a expressão inglesa. Eu chamo de vaquinha e continuarei utilizando-a. E na utilização da vaquinha, o que me ocorre é o seguinte: o sujeito ele vai fazer uma campanha, vai gastar 100 para arrecadar 10. Eu não acredito que o brasileiro tenha essa característica de se colocar à disposição, colocando a mão no bolso, porque ele vai dizer, principalmente no interior, eu venho do interior de São Paulo, o cara fala, eu te apoio, mas entre o apoio e colocar a mão no bolso e financiar alguma coisa, tem o escorpião. Mas é uma estratégia que o pessoal utiliza, e eu imagino, pelas pessoas que eu tenho conversado, que são as empresas que fazem esse tipo de análise, eles têm uma perspectiva que eles vão ganhar dinheiro, sim, não com arrecadação. Mas eu sou o candidato a deputado federal. Daí eu falo, venha colaborar com a nossa campanha, sou pré-candidato a deputado federal, venha sonhar comigo, sou Renato Ribeiro, professor de Direito, tal, me ajude a construir esse sonho. E daí a minha conta. Eu estou dizendo que eu sou candidato a deputado federal, antes, estou fazendo uma massiva inserção nas redes sociais sobre isso, estou gastando muito dinheiro, e pode ser que o meu objetivo de arrecadação seja ínfimo, mas eu estou dizendo para todo mundo que eu sou candidato e, principalmente, eu estou me adiantando ao 15 de agosto. Então, eu acho que a estratégia será essa. Não acredito realmente que haja uma possibilidade aí de grande arrecadação por meio da vaquinha. E eu chego, e aí discordo um pouquinho do Marcelo, não muito, mas chego na questão do autofinanciamento. Com a questão do autofinanciamento sendo permitida ainda no Brasil e com o fim do financiamento empresarial, o que nós vemos? E é uma escolha legislativa muito clara. O candidato que tem recursos, se ele quiser, ele pode se autofinanciar e ele consegue ser eleito. E eu não só dou o exemplo de Belo Horizonte, de São Paulo, isso acontece também profundamente no interior. Avandava é uma cidade de 12 mil habitantes, interior de São Paulo. O prefeito é o sujeito mais rico da cidade. E eu posso sair numerando uma série de outros municípios no interior de São Paulo que eu conheço mais, que também tem esse tipo de situação. Porque num cenário que ninguém tem dinheiro, tem um empresário local, tem um dono lá, no caso lá é o dono de uma rede de postos de gasolina da cidade. E ele tinha condições efetivas para lançar a própria candidatura. Então, isso é um ponto. Outro ponto que eu quero abordar é o seguinte: hoje há empresas que estão oferecendo serviço, evidentemente que a resolução ela fala que não, mas é possível, e daí nós estamos transitando num cenário de internet que não é a nossa área de expertise, muito menos a área de expertise da Justiça Eleitoral. E daí você contrata uma empresa para ela colocar determinados códigos para tornar o seu site mais atrativo. E você pode utilizar elementos que vão tornar essa eleição extremamente segmentada. Vai ser a eleição da segmentação. Pelo meu Facebook pessoal, é possível, a hora que você resolve compartilhar uma foto, você coloca visível para tal, não visível para tal. Daí eu vou convidar pessoas para curtir o site da Abradep, o link da Abradep, fazendo a propaganda. Olha, nós da comunicação, vocês do Facebook, façam um pedido para que seus amigos do Facebook curtam a página da Abradep. Eu posso selecionar quem que eu quero que curta a página da Abradep como administrador da página. Daí seleciono lá meus amigos de Abradep. O próprio Facebook já faz essa segmentação. Meus amigos de São Paulo, meus amigos da cidade onde eu nasci, ele faz automaticamente. Se você tenta um impulsionamento de qualquer coisa, tem uma sorveteria, você pode fazer o impulsionamento e dar uma segmentação muito precisa. É tão preciso que, se você tentar fazer uma propaganda, evidentemente que o Estatuto da OAB nos proíbe esse tipo de conduta, mas se você quiser fazer uma propaganda para a captação de clientela na advocacia eleitoral e selecionar as pessoas que estão no seu estado como vereadores, você vai chegar na timeline na maior parte deles. Prefeitos também.
E é tão específica que daí o Facebook vai dizer, a sua propaganda é muito específica, tem apenas 600 e poucos pessoas que se identificaram como vereador. Então, para mostrar como que nós chegamos tão profundamente nessas questões, e chega-se nessa coisa que foi muito bem colocada pelo Moisés, que é a pessoa que curte determinado link em relação ao Bolsonaro. É possível que essa pessoa receba um pedido de financiamento. Chegamos a um outro ponto, bem colocado também, em relação ao fundo partidário e ao fundo eleitoral. E se discute, e se está hoje discutindo no Supremo, se os recursos provenientes do fundo partidário poderão ser utilizados também para a campanha. Existe uma ADIM no Supremo tratando desse assunto, e o argumento, que me parece um argumento academicamente discutível, se o partido utiliza o fundo partidário para a realização das suas atividades, inclusive em anos não eleitorais, é uma das funções do fundo partidário, e muitos desses partidos reservavam esses recursos para utilização em campanha, agora, com a existência do Fundo Especial de Campanha, se poderia continuar a adotar essa prática, se não ocorreria aí um bis in idem. E é uma discussão que eu quero ouvir, evidentemente, a Ana também, que entende mais do que eu sobre esse assunto. E uma coisa que eu tenho percebido na prática, sobre a utilização, como o importante agora, para continuar existindo, e principalmente para continuar recebendo recursos, é a fotografia do número de deputados federais que você vai ter, a campanha para deputado estadual, eu conversando esses dias com deputados estaduais fortes do estado de São Paulo, que vão à reeleição, eu falei, e aí, como é que vai ser a sua campanha? Ele falou, o partido disse que para a campanha para deputado estadual, 0. Porque recurso vai ser simplesmente voltado à campanha de deputado federal. Porque deputado federal é o que interessa. É onde dá o dinheiro, é onde tem a contrapartida. Então, a nossa legislação, ela parece que ela deixou o cenário ainda mais desigual. Porque eu darei recursos a quem naturalmente já tem mais recursos, ou tem maior conhecimento por parte do eleitorado, que é o deputado federal. Se eu sou um deputado federal tentando a reeleição, claramente ele é uma pessoa dentro, independente do partido, mais conhecida, mais forte do que aquele que é deputado estadual, salvo algumas pontuais exceções. Há caciques partidários em determinados estados, que são deputados estaduais, deliberadamente desejam ser deputados estaduais, não são federais, embora tivessem votação para isso, mas isso é a exceção. Então, o último ponto que eu gostaria de abordar é que esse financiamento também, por meio da vaquinha, ele pode gerar um outro efeito, uma outra externalidade, que é você presumir a viabilidade de uma campanha. Eu sou o João Dória, eventualmente. Quero fazer uma arrecadação por vaquinha. Não vou utilizar o autofinanciamento. É um sujeito popular com muita interlocução no empresariado. Eu tenho certeza que ele teria arrecadações maiores do que um colega de partido dele que tivesse uma militância mais orgânica, mas menor inserção dentre pessoas que tenham condições empíricas de fazer uma doação elevada. Então, numa situação como essa, eu chego próximo ao dia do registro, já sabendo quem que é o cara mais viável, quem que é o candidato a deputado federal, deputado estadual, que é mais viável numa eventual disputa pelo registro, isso se torna também um critério. Você já conseguiu arrecadar. Mas eu vou fazer um milagre. Não, o seu amiguinho ali já conseguiu arrecadar muito mais. Porque em campanha, e todos nós aqui somos experimentados em campanha, sabemos que a maior concorrência se dá dentro do próprio partido. O seu maior inimigo dentro de uma campanha eleitoral é o seu colega de partido. Não é o demais, não é o outro, e muito menos o outro que tem um espectro ideológico completamente diferente do seu. Porque, evidentemente, que o eleitor dele não será seu eleitor em hipótese alguma. O eleitor, então, as brigas se travam dentro do PT, dentro do PSDB, dentro do PV, dentro daqueles que, bem colocado pelo Moisés, defendem ou dialogam com a questão animal. Então, são essas bandeiras que acabam se degladiando
internamente. Então, eu encerro aqui a minha colocação, fazendo algumas proposições, e para ouvir também, como todos desejam, a Ana. Muito obrigado. Ana, você... Ai, gente. Não quer fazer agora? Pode fazer agora. Então tá bom. Então vamos passar a palavra para a Ana. Tem um compromisso daqui a pouco, então. Bom, gente, boa tarde a todos, a todas, a todos que estão nos vendo também. Eu vou fazer um esboço de um debate para responder diversas questões. Eu acredito que aqui pergunta sobra. A gente está precisando mesmo buscar medidas, né? Ai, por favor. Então, eu vou tentar aqui fazer realmente um desenho de inclusive algumas propostas de solução que eu matutei muito nos últimos tempos. A minha fala, eu vou até pedir um pouco de vênia para a coordenação geral. Eu vou tentar ser limitada em 15 minutos, mas talvez eu não consiga, porque é um conjunto de medidas meio generoso. Por favor, presidente. Nós vamos deixar você ultrapassar, porque todos nós estamos esperando Então, o seu pronunciamento. Então tá bom. Até fico lisonjeada com tamanha reverência. Em primeiro lugar, o financiamento público, né? A gente está lidando agora com um paradigma completamente distinto. Então, não adianta nada querer traçar aqui um exercício de que, porque antes era assim, agora é assado. Gente, página virada. A gente vai ter que trabalhar do zero, e o momento da construção desse novo sistema também passa por nós, né? Então, o nosso comportamento nessas eleições também vão contar muito, inclusive para a construção da jurisprudência. Vamos aproveitar esse momento do zero para construir essa jurisprudência em torno da consolidação de certas posições. Então, se eu tenho como paradigma o financiamento público, isso afeta estratégia partidária, estratégia dos candidatos e o eleitorado. E essas respostas vão variar muito conforme o ponto de vista que eu estou tratando. Se eu estou, por exemplo, e aqui já pegando o viés prático que a Abradep tanto precisa, né, tanto prega e precisa, etc. Se eu estou advogando para um partido, a minha preocupação não é com a massa de candidatos que vão se apresentar sobre a sigla, mas sim em como preparar a resolução que tem que ser aprovada pela diretiva nacional e tem que ser registrada no TSE. Porque o dinheiro vai ter que vir. E eu vou ter que controlar eventuais dissidências dentro do partido, porque o povo vai ficar ali arranhando qualquer centavo que tiver disponível. Considerando isso, eu tenho alguns critérios que eu acho que têm que ser observados na elaboração dessa resolução. Acho que o TSE já demorou para decidir a questão do fundo eleitoral e a cota de mulheres, porque isso vai mexer em profundidade as estratégias partidárias. E o pior de tudo é que talvez vocês tenham que preparar duas resoluções. Uma sem considerar os 30% e outra considerando os 30%. Por outro lado, dos 30%, vamos supor que tem os 30%. Esses 30%, para quem que a gente vai mandar? O partido não quer saber se há 30% de mulher. Ele vai colocar esses 30% para as mulheres, obviamente, mas ele vai concentrar nas mulheres eleitas. Deputadas federais. Porque é o que vai contar. Tá? Infelizmente, muita gente vai perecer nesse modelo, né? A gente vai chamar de mortos de guerra, por assim dizer. Então, a gente vai ter que concentrar, se a gente está fazendo essa resolução, em como maximizar esse dinheiro na próxima eleição. Isso para quem está advogando para partido, né? Então, aqui eu também estou fazendo, talvez, até um exercício de consultoria. Isso, por um lado. Sem os 30%, eu já tenho mais liberdade. Daí eu vou focar nos eleitos em geral e também nos puxadores de voto. Até porque também isso vai mexer no sistema eleitoral, né? E principalmente nos colégios eleitorais estaduais, porque não é a mesma coisa eu eleger um deputado federal em São Paulo ou no Amapá. E aonde que eu vou colocar esse dinheiro?
nos estados que me custam menos eleger deputado. E daí eu vou atrás. Talvez eu não seja conveniente do ponto de vista econômico investir em São Paulo. Talvez até porque os deputados federais de São Paulo já têm o seu eleitorado. Talvez eu vá preferir eleger nos pequenos estados onde eu tenho mais oportunidade. E isso, gente, vai confrontar muito o caráter nacional dos partidos. Vocês vão ver o que vai acontecer no partido de dentro, né? Isso por um lado, né? Então, a resolução tem que levar em consideração essa estratégia partidária. Por outro lado, eu também tenho uma outra sugestão, que eu acho que daí iria nessa prospecção que o Marcelo trouxe, com base em quanto vai para cada deputado, etc. e tal. Eu já tomaria como base também o limite de gastos por cargo. Então, por exemplo, se eu tenho um candidato à presidência e posso gastar até 70 milhões, e eu não sei quanto que o partido vai receber, mas vamos supor que seja, sei lá, 20 milhões. Não, mais. 150 milhões, por assim dizer. E eu tenho um candidato à presidência, eu provavelmente não vou destinar 70 milhões para o presidente, porque senão vai ficar faltando. Então, o nosso parâmetro vai ser o limite de gastos. Penso eu, que é uma conta mais racional, por assim dizer. Acho que isso tem que ser levado em consideração na hora de elaborar a resolução. Mas essa resolução, quem vai elaborar é a diretiva nacional. Vai ser judicializado? Nós não temos previsão de judicialização da resolução. Os filiados podem cassar a resolução perante a Justiça Eleitoral? Não? Oi? Pois é. Isso vai para a Justiça Comum? Vão ficar se degladiando até quando? Porque o dinheiro tem que sair. Esse é o problema. O modelo foi pensado no público para ser aplicado no privado. Não vai dar certo. Mas vamos fazer pelo menos uma amenização de danos aqui. Então, o ideal seria, para diminuir o risco de uma litigância em cima dessa resolução, que efetivamente a diretiva nacional desse ao menos uma oportunidade para que os filiados se pronunciassem, nem que seja formal, para apaziguar ânimos, porque senão vai acabar na justiça as resoluções. Eu, como advogada de partido, eu diretamente iria fazer essa orientação, para diminuir riscos. Agora bem, agora eu tenho outras questões do financiamento público. Primeiro, muito bom ponto o Carlos levantou ontem sobre dinheiro público empregado em campanhas notadamente impraticáveis. E vai ter. Como é que fica a responsabilidade do partido quando notoriamente ele está jogando fora esse dinheiro? O registro vai ser indeferido, notoriamente. E isso gera uma responsabilidade maior na hora da seleção de candidatos, ou não. Ou o partido simplesmente quer colocar a figura desse candidato cassável no topo da chapa e tranquilo, ele assume o risco. Mas a Justiça Eleitoral não vai poder meter a mão nisso? Outra coisa que eu tenho também para perguntar, inclusive, aqui é bem provocação mesmo. Será que nesses casos a Justiça Eleitoral não vai sugerir, inclusive, como já acontece em alguns países, uma caução que garanta uma campanha efetiva de um candidato efetivo? Ninguém falou sobre isso ainda. E é bizarro que a gente tenha que falar sobre isso. Mas em alguns países acontece que o financiamento público ele vem acompanhado de uma caução. Só que esse financiamento público não é antecipado, ele vem por meio de reembolso. O nosso sistema ele é antecipado, ele não é reembolso, né? Até acho que tinha que ser reembolso, talvez, que acho que fosse melhor. Mas eu sou bem voto vencido nisso. Ainda, como ficam o financiamento público para campanhas suplementares? Porque a gente tem para os oficiais. E realizar novas eleições parece que está sendo mais corriqueiro do que nós gostaríamos. O orçamento vai ficar se retroalimentando? Vai ficar uma dotação orçamentária eterna gerando isso? Ou essas campanhas suplementares serão puramente privadas? Porque a gente também tem a lei orçamentária. Essas dotações orçamentárias devem ser aprovadas, né, com todo o seu rito muito antes.
Aqui é um buraco que eu acho que é importante. Também tem outra questão. Considerando que é financiamento público, será que o partido político não poderia, e aqui, gente, é bem arriscado isso, não poderia incorrer em algum ato de improbidade administrativa utilizando o recurso público indevidamente em campanhas? Pois é. Fiquem preparados. Essa ideia vai bater. Porque o financiamento público ele está trazendo todo o direito administrativo no regime partidário. É bem complicado isso. Ainda, pouco se fala, mas a lei anticorrupção incide sobre os partidos políticos. E agora, com o uso de recursos públicos, o controle moral desses recursos vai vir. Hoje de manhã eu falei sobre compliance partidário. É um tema que está na moda. Se for esses projetos de lei do Senado que estão saindo, não quero. Se é para fazer um compliance, vamos fazer um código de ética dentro do estatuto partidário, etc. E eu recomendo que os advogados dos partidos se adiantem a isso, com todos os seus problemas para aprovar isso dentro do partido. Ainda, no artigo 16D, que é o que fala sobre financiamento público, tem uma interpretação que me incomoda muito e que faz tempo que eu estou querendo fazer uma consulta no TSE e eu acho que vai sair. Tem lá, e aqui eu quero, por favor, o aval de vocês, eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, porque eu preciso falar sobre isso. Tem os 2% para todos os partidos registrados no TSE. 35%, 2%. Logo, eu tenho 48%. Esses 48% tem dois momentos. Um, do representante do partido, portanto, os partidos com representação na Câmara dos Deputados, na proporção da representação por eles obtida. Alguma coisa assim. É dos votos mesmo? Pois é, eu também achava que era dos votos. Ok, por voto, por eles quem? Quem é esse pronome eles? Partido ou eleitos? Não, mas aí o TSE já resolveu que se o mandato do partido para a fidelidade da pelo menos, não poderia ter 2 pesos e 2 medidas. Se os votos são do partido para efeito do mandato, não poderia ser do candidato. Beleza, mas eu não tenho esse pronunciamento oficial. Pois é, mas sabe por que me incomoda isso? Eu soube na semana passada, e é uma coisa que fazem natural, assim. O cálculo do fundo partidário ele é com proporção aos votos, né? É o tamanho da bancada ali. Só que no controle interno do TSE há o valor por eleito, mas é uma coisa interna. Se eles fazem isso com um fundo partidário que não tem essa previsão, aqui poderia ser eles eleitos. Pode fazer, mas a meu ver vai ser uma atrocidade. Eu também acho. Eu acho muito. E é isso que mais me incomoda, por ser uma atrocidade. Porque esse é o sistema espanhol. E daí a gente está colocando preço nos eleitos. Né? Os 70 milhões de votos que elegeu, sei lá, o Tiririca. Não sei se são 70 milhões também. 70 milhões de reais, né? Ai, gente, desculpa, eu nem prestei atenção no microfone, eu estou aqui pensando. Diz de novo, Carlos, por favor. Alô. Então, o artigo que definiu a distribuição do fundo de campanha, salvo engano, ele tem 4 incisos. Tem 4, são 4 critérios. O primeiro critério, distribuição igualitária para todos os partidos com registro no TSE. 2%. Certo. O segundo, que é esse que você está dizendo, que é 48%, vai ser distribuído pelo número de votos
35, 35, Isso. claro. Vai ser pelo número de votos que obteve na eleição. Mesmo critério do fundo partidário. Certo? O inciso 3º fala pelo número de deputados. Então, quer dizer, se teve mudança de partido na janela, esse deputado está Tem linha de precificado. corte, gente. Está lá no final da 13488. Já foi. Essa janela não vale. Tudo bem, mas se ele saiu com justa causa, ele vai mudar a distribuição do fundo. Né? Então, se não saiu na janela, mas saiu com justa causa, ele vai computar. Tá? E o inciso 4º, mais grave ainda, porque o senador já decidiu o TSE que ele pode mudar sem nenhuma implicação no mandato. Então, o senador está absolutamente precificado com os 15% dele. Né? Então, eu acho que como tem esses dois critérios, do inciso 3º e 4º, por cabeça, né, esse raciocínio não seria permitida essa interpretação de igualar o inciso 2º ao inciso 3º ou inciso 4º. Não, eu não tô igualando, eu não estou falando por cabeça, mas, por exemplo, eu estou pensando que talvez os eleitos não tenham o mesmo peso econômico. Porque os eleitos, por exemplo, em São Paulo, eles recebem muito mais votos, porque o colégio eleitoral é maior. Entendeu? Entendi. E talvez esses votos contabilizem mais, porque eles elegeram esse eleito com mais votos e, portanto, ele vale mais economicamente. Por isso que o pronome eles me incomoda. Entendeu? Então, aqui é uma provocação bem forte mesmo que eu faço, e eu quero muito que sejam os votos. Eu não quero que seja precificado o eleito. Senão, gente, meu Deus, acho que vai sair sangue da Câmara. Sabe? Então, é bem... Eu tenho muito essa inquietação. Mas... né, o que eu acho que talvez esteja faltando também nessa conformação do financiamento público é efetivamente considerar o partido como caráter nacional. Ou seja, por que a gente está trabalhando com um formato federal de financiamento público, sendo que a gente tem representatividade nas assembleias legislativas e nas câmaras vereadores? Então, para as eleições estaduais, eu acho que tinha que ter a representação da Assembleia e também... nas eleições municipais das câmaras de vereadores. Eu acredito que isso iria atender muito mais um modelo mais nacional de partido. Mas não foi esse o modelo. Eu acredito que talvez ele possa amadurecer para essa via, até para ficar mais conforme o formato do partido. Tá? Eu sei que eu deixei com vocês com muitas dúvidas também, né? Eu também tenho várias delas, mas eu tentei mais ou menos trabalhar com o financiamento público que atualmente está vigente. Com relação ao caso que o Renato falou do fundo partidário não ser usado na campanha, puxa, sabe que é difícil essa questão, porque eu sou inclinada a aderir ao argumento de que o fundo partidário efetivamente é para atividades ordinárias do partido. E se tem um uso desses recursos nas campanhas, ele é um uso desvirtuado, mas que a lei permite. Então, eu não gosto da lei, mas a lei está ali, né? E lei se cumpre. Agora, se vier, eventualmente, uma declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo para não utilizar na campanha, eu acho que isso até é um movimento interno do TSE, não é? Por causa do controle. Eu soube também dessa conversa aí. É porque eles estão colocando um monte de dinheiro em cima, dinheiro público, não tem estrutura de controle, gente. Então, o que a assessoria de contas puder fazer para separar esses dois controles, eles vão fazer. Agora, se eu tenho dois regimes jurídicos que no final se misturam, por que eu estou fazendo dois controles? Então, faz. Pois é, daí nesse caso, eu acho que esse argumento, na verdade, é bem plausível no STF. Até acho que é plausível, mas eu acho, né, é prejudicial também, até para a estratégia partidária. Dito isso, vamos falar... Estou até suando frio. Vamos falar sobre o financiamento coletivo. E o financiamento coletivo, que eu sempre advoguei pela ideia, porque eu acredito no financiamento coletivo, não é uma sobrevalorização da medida, eu acredito que é uma oportunidade efetivamente numa mudança de paradigma na campanha. Mas ele tem um problema no atual modelo, que ele aproximou muito o direito público e o direito privado. Né? Porque nós estamos falando de campanhas eleitorais, que é um assunto público, e uma prestação de serviços privada para a viabilidade dessa democracia. E a minha preocupação que eu trago para vocês é justamente no âmbito do direito privado dessa relação jurídica. É entre empresas e candidatos. Porque é aqui que está a parte mais nebulosa. Porque isso, a priori, é justiça comum.
Isso não é justiça eleitoral. O que eu acho também meio complicado, mas eu não sei se a questão da competência material efetivamente não tenha que prevalecer, porque aqui é uma relação privada de contratação de serviço, né? Bom, nós temos no Brasil muita gente empolgada que trabalha com informática fazendo plataformas aventureiras de financiamento coletivo. E por que isso é importante que se diga? Porque, às vezes, os programadores não são empresários, menos juristas. Então, o primeiro de tudo, antes de contratar uma empresa, é olhar como essa empresa foi montada. E eu iria mais longe, eu analisaria os documentos de fundação dessa empresa, para ver se tem solvência. Tá? Então, antes de ver se tem, se atende requisitos do TSE, etc., antes disso, vamos pegar tipo uma licitação mesmo, quase. Vamos ver se a empresa é sadia do ponto de vista econômico, tá? Porque ele vai trabalhar com o meu dinheiro, né? Com o dinheiro dos meus candidatos, assim por diante. Então, eu analisaria o contrato social dessa empresa, o registro na junta comercial, etc. Quem são os sócios? Qual é o formato dessa empresa? Porque também isso não está muito claro se é uma sociedade limitada, se pode ser uma firma individual e assim por diante, né? A gente não sabe disso, mas acho que é bom a gente dar uma pensada nisso. E outro problema também é a elaboração do contrato da prestação de serviços. Esse contrato, e aqui é um poder de barganha dentro do direito privado. Esse contrato vai ser por adesão? Provavelmente. E se vier por adesão, é um problema. É um grande problema. Porque as candidaturas não são iguais. Então, se fosse advogada de campanha, eu negociaria esses contratos. Eu não aceitaria contrato de adesão. Por quê? Porque os meus candidatos que irão arrecadar não são os mesmos. Ainda mais se eu for partido político e que esteja contratando um serviço de grupo de candidatos. Porque isso pode acontecer, eventualmente. O partido político vai lá e fecha um pacote de candidatos com a empresa. Isso é um poder de barganha que você pode ajudar a negociar as cláusulas. Mas tem candidato que é mais fácil. Exatamente. Então, por isso que não pode ser um contrato de adesão, na minha opinião, né? Ou, se não, se eu fosse da empresa, e aqui é um outro ponto de vista, também eu faria vários tipos de contrato. Eu pegaria justamente se é um candidato a deputado estadual, a deputado federal, a presidência, etc. Faria uma coisa bem prêt-à-porter mesmo, né? Porque vai ser necessário fazer isso. Então, tem a questão do bloco de candidatos, né, que dá para negociar as cláusulas contratuais. E os candidatos individuais, infelizmente, vão ter que sucumbir ao contrato de adesão. E eles são as maiores vítimas desse modelo, porque as empresas vão tripudiar em cima dos candidatos individuais, que são geralmente os menos favorecidos pelos partidos, os que têm menos poder político e assim por diante. Então, eles estão saindo já de um ponto de partida inferior, né, por assim dizer. Por outro lado, já puxando o gancho que alguém falou aqui. A partir de maio, que pode arrecadar, foi o Marcelo, eu concordo que as normas a serem seguidas pela empresa têm que ser a da pré-campanha. Até porque tem uma cláusula que está específica que pode, sim, pedir arrecadação sem nenhum problema, que isso não é propaganda antecipada. E isso é necessário, gente. Isso vai ser necessário. Como é que você vai arrecadar doação se você não faz propaganda para doação? Gente, Médicos Sem Fronteiras passa o tempo todo na televisão. Não é? Vai ter que fazer isso, então não tem jeito. Só que a balança vai ser as regras de pré-campanha. Mas eu tenho uma questão privada durante esse período. E se a empresa... Aqui também pensando alto. E se a empresa é de recém-criação e no meio do caminho não vai o trem? Ela não consegue contratar tantos candidatos e tal, ela é contratada por 2, 3 pessoas e ela não se mantém economicamente. O que faz? Ela quebra. E o dinheiro? O dinheiro vai para quem? A tese devia mandar para os doadores de novo. Mas e se isso não acontecer? A responsabilidade é de quem? É da empresa, né? Mas daí a gente entra no direito privado. Por isso que é bem importante olhar a saúde econômica dessa plataforma. Porque vai estar trabalhando com um dinheiro que é uma expectativa, né, de candidatura. A questão... hoje de manhã também foi provocada
a uma outra reflexão sobre a responsabilidade por multas provocadas pela propaganda indevida durante a campanha de arrecadação dessa plataforma. Isso tem que estar no contrato, gente. Eu acredito que a responsabilidade por multas provocadas na estratégia de arrecadação é da empresa. E é óbvio que ela não vai querer pagar. É óbvio. Mas essa estratégia de arrecadação, às vezes, não vai contar com o aval da equipe do candidato. A não ser que a equipe do candidato chegue para a empresa e diga, olha, a gente quer ver toda a estratégia de marketing de arrecadação antes para a gente dar o aval. Senão a gente não assume a responsabilidade. E daí é uma queda de braço. De novo, né, eu estou falando de que tipo de campanha? Uma presidencial, uma de senador, enfim. Né? Mas se não teve o aval do candidato, e nisso, obviamente, que a empresa terá que comprovar se teve aval ou não, porque o ônus é dela de comprovar ou não. Se não teve aval, a responsabilidade de multa é dela. Mas a multa vai para o candidato. O candidato paga, ele tem direito de regresso? Pois é, por isso que é importantíssimo o contrato, gente. É o contrato aqui o X da questão, tá? Outra, responsabilidade por qualquer irregularidade na prestação de contas. Gente, tem muita coisa envolvida de informação de contas por parte da empresa. Isso tem que estar tudo em contrato. Esse contrato ele não é simples, ele tem que ser bem completinho para evitar a surpresa. Porque numa dessa, daí ele pode dizer assim, ó, a gente entregou o dinheiro, a relação jurídica já finalizou, a prestação de serviços acabou. Né? E daí? A gente vai ter que também se precaver nisso. Então, eu vou chamar bem atenção para isso mesmo. Tá? Então, eu olharia bem essa questão também das responsabilidades. Por outro lado, as empresas estão trabalhando, algumas delas eu já soube, com uma média mais ou menos, assim, candidato, a gente vai conseguir uns 300 doadores para você. 300, eu fiquei pensando como é que chegaram nesse número, né? Mas o interesse da empresa é maximizar as doações, porque quanto mais doação, mais rico o dinheirinho. Só que desses 300 doadores, o que querem fazer? Não, a taxa, o percentual de taxa, é uma taxa nominal sobre cada doação. Né? Um exemplo, porque essa taxa também pode incidir um percentual sobre o montante total, por doação, etc. Geralmente é um percentual, mas pode ter também um valor nominal. Então, em alguns casos, eu já soube de algumas taxas que giram em torno, a cada R$100, R$1,50 é da empresa. Vocês vão ter que avaliar muito, porque talvez não exista uma padronização de taxas. E, obviamente, que a menor taxa é mais dinheiro para a campanha. Então, deem uma bela pesquisada antes de contratar essa empresa para vocês analisarem as taxas. Tá? Bem mesmo. E outra, também tem que colocar na cabeça do candidato o seguinte, ó, a gente vai fazer isso daqui, é uma estratégia de campanha que pode não dar certo. É, sim, uma tentativa de levantamento de recursos. E isso a gente também vai ter que ajudar. Então, não é só também contratar a empresa e dizer, ó, amigo, vá lá, faz o teu trabalho que a gente só quer o dinheiro. Então, a gente também vai ter que cativar muito as pessoas para doar. Né? Agora, se entrarem naquela vibe de quererem saber a origem do dinheiro, porque, né, meu Deus, essa pessoa que é beneficiária do Bolsa Família, do ONU, financiamento coletivo, não sei o quê. Aí, daí você vai minar o sistema por dentro. Então, isso eu acho que não deveria entrar nessa análise. Entrou, tá ok, né? É meio lavagem de dinheiro, mas paciência, né? A gente vai ter que trabalhar com isso. Ou seja, cumpriu as normas eleitorais, tá ok. Né? Cumpriu as normas eleitorais, tá ok. A doação dentro do financiamento coletivo. Mas cumpriu as normas eleitorais se a doação não é da pessoa que doou? Não, claro que é da pessoa que doou, porque ela vai usar o CPF dela. Eu estou falando para não investigar a origem do dinheiro. Não, dos 10% você está falando? Eu estou entendendo o que você está falando, é o seguinte, a gente tem que ter uma razoabilidade aí nessa questão. Eu estou entendendo o que você está falando, no sentido seguinte, a gente tem que entender, não dá para a gente achar que, por exemplo, doação de Bolsa Família é irregular.
Agora, esse é o ponto. Ou que a pessoa que seja isenta do imposto de renda seja irregular. O que a gente tem que tomar cuidado, talvez aí, é o enquadramento de eventuais situações de abuso de poder, tá certo? Ou utilização de fontes vedadas travestidas em financiamento coletivo. Porque, né, aí você tem que ir para cima. Por exemplo, mas aí é uma violação à norma eleitoral via abuso ou via fontes vedadas. Eu acho que se a gente trabalhar por aí é um bom parâmetro, né? Exatamente. Aí você vai ter que coletar prova para demonstrar isso aí. Por exemplo, peguei um sindicato, recebeu dinheiro lá, distribuiu entre os filiados para fazer o depósito do financiamento, o pagamento. Você está trabalhando com fonte vedada, aí você tem como questionar, trabalhar em cima disso, sem problema nenhum. Mas via fontes vedadas e doação acima do limite, né? Também. Isso tudo vai ser aferível. O problema é que depois... Não é, porque, assim, desculpa a minha surpresa, não é um recebimento de receita pelo financiamento coletivo sem nenhum tipo de apuração. O que não dá é para a gente ficar, por exemplo, como nós estivemos na eleição de 2016, em que houve aquele cruzamento de informações, e aí a Justiça Eleitoral começou a questionar porque a pessoa era servidora pública. E aí os proventos dela vinham da administração pública. E aí ela, porque o salário era da administração pública, ela não poderia doar. Então, porque o prefeito era o secretário não podia doar, porque ele era ordenador de despesa. Aí vira aquela conversa de louco. E o problema é que isso vem depois que você fez a doação. O prefeito não podia doar para a sua própria campanha de reeleição, porque ele era ordenador de despesa do município. Esse tipo de situação é que eu acho que a gente precisa superar, né? Não se pode ficar intimando e citando candidato e partido de absolutamente tudo que o cruzamento detecta. A Justiça Eleitoral ela precisa fazer um filtro para dizer, não, isso daqui, visivelmente, é tranquilo. Isso daqui vale a pena apurar. Mas o que a gente viu em 2016 é que todo e qualquer cruzamento que gerasse indício acarretou em citações, em intimações depois da primeira parcial. E isso foi utilizado pelos adversários politicamente, o que é ainda mais Exatamente, danoso. é uma campanha de criminalização de doações privadas. Entendeu? Então, assim, o caminho tem que ser inverso. A gente tem que cativar as pessoas. De estímulo, claro. e não de criminalização. E quer saber, eu acho que o bacana do financiamento coletivo, aqui pagando um pouco de cu, a pessoa vai lá, né? A pessoa vai lá e diz, ai, eu doei lá para o candidato X, porque o candidato X está no YouTube, está não sei aonde. Eu estou sentada no meu computador ali, estou fazendo a doação, tem um videozinho bacana, tem um monte de cor na tela e tal. Daí eu começo a comentar assim, você viu o site do candidato e tal. O Freixo é assim, né? Ele é todo bacanão, né? Então, é essa via que vai ter que cativar essa galera. Porque, gente, as pessoas de idade não vão doar. Canal é jovem. Canal é jovem. Além do mais, quem é que entra na internet? É jovem, né? O jovem quer novo, né? Quer uma coisa inovadora. É interessante, o case do Freixo é interessantíssimo. Ele arrecadou, na última eleição, para prefeito, quase 1 milhão e pouco. 61% do que ele arrecadou foi de financiamento coletivo. E é interessante porque ele fazia aí campanhas individualizadas por evento. Então, ele falou, olha, para o debate final, para o comício final na Cinelândia, colabore para a gente conseguir fazer o comício final na Cinelândia. E você tinha arrecadação, obviamente, entrava na conta única de financiamento coletivo, né? mas havia essa campanha individualizada por evento. É bom lembrar que o Freixo utilizou o financiamento coletivo antes da lei. Todos eles utilizaram antes da lei e era um a mais, né? A empresa era um a mais. Eleição de 12 e eleição de 14. Teve Não, eu fiz uma representação para o Ministério Público. Não, eu fiz uma representação das empresas. E isso, na verdade, não andou para frente porque o Nicolau Dino viu que era um estrago e decidiu encerrar o caso ali. É sério.
eu falava que todas elas estavam ilegais e que toda a arrecadação de dinheiro ia dar 30A. E o troço foi tão nacional que frearam. Bateu aqui na PGE e vamos deixar aqui, porque o troço é demais, assim. Mas eu acho que até o Delmiro falou dos casos no TRE do Pernambuco, que começaram a vir, tudo financiamento coletivo, começou a ficar um troço tão... E eles não sabiam o que fazer lá. Eu acho que o Delmiro tem alguns casos nesse sentido. Microfone. Oi. Por acaso, umas 2 semanas atrás, eu conversei com o pessoal do Rio e perguntei porque eu tinha essa dúvida. Eles pagaram para uma empresa montar uma plataforma para eles, dentro do partido. Isso, não, então, mas não era uma empresa intermediária. Eles compraram. Eu estudei esse caso que eu fiz a eleição de 14 lá. Então, assim, na verdade, o que eles fizeram? Como havia essa vedação pela legislação, eles não podiam ter uma conta deles. Então, o que eles fizeram? Eles jogaram o sistema para dentro da campanha do Freixo e usaram a conta de campanha. Essa foi a alternativa que eles fizeram para poder falar, olha, isso aqui não, né, não é o financiamento puro coletivo, né? Isso é uma tentativa de uma ferramenta de você... Exatamente, customizou para você potencializar as doações via internet. Tá certo? Essa foi a grande sacada. Olha aqui, ó o Delmiro falando. Pontuei com você sobre a empresa de Pernambuco que ofertou o serviço e apresentou parecer jurídico insinuando legalidade. E eu me lembro que, na representação que eu escrevi, tinha uma empresa, que eu não me lembro qual era agora, que o slogan era cumprimos a lei eleitoral. Gente, é escandaloso. Nossa, eu fiquei muito mordida com aquilo. Mas então eu acho que esse tipo de estratégia a gente vai ter que colocar muito, vai ter que cativar isso. E também acho, né, que é uma fonte de arrecadação importante. Mas já falando da confecção do site, também ontem conversei com várias pessoas que me disseram o seguinte: há empresas que estão vendendo o serviço no seguinte sentido: olha, a gente vai arrecadar para você, mas o site é você que vai ter que fazer. Eu não pegaria essa empresa. Porque, assim, gente, fazer o site custa demais. Custa demais. E tem uma outra coisa. O site para financiamento coletivo não é qualquer site, não. No máximo, uns 3 cliques, porque a pessoa fica no meio do caminho. Ela fica no meio do caminho. Então, tem que ser uma coisa bem pensada. Eu pegaria um contrato... Oi? Não é o meu, não. Vai explodir. Gente, não. Ainda não. Isso é a mão invisível. Pois é, porque é uma relação privada. Eu entendo que pode. Se a outra parte aceitar, tudo bem. Por isso que eu veria a concorrência no mercado. Não está tendo padrão, não tem padrão. Não, porque eu tenho uma Eu não sei se preocupação vai rolar nisso. um cartel, sabia? Porque no cartel eles perdem. Correndo muito atrás disso aí, o que eu tenho escutado é o seguinte: tem algumas empresas que estão tentando pegar os partidos políticos. Então, aí, quando ele pega o partido político de cima para baixo, ele joga lá para baixo a taxa, tá certo? Porque aí ele vai querer ganhar no atacado, tá? Quem está focando, é a estratégia de mercado, quem está focando nas grandes campanhas majoritárias, aí ele prefere já fazer um percentual, porque aí ele acredita que o cara vai conseguir captar e aí ele ganha. Agora, não, Gustavo, não tem, sinceramente, está muito aberto. Mas Tem o eu cara tenho cobrando uma- R$1,75, outro cobrando 15% sobre o valor da arrecadação, tá coisa completamente maluca. Porque eu por tenho uma enquanto. preocupação disso, um pouco do que a Ana falou em relação a se investigar a origem, se o cara podia ou não podia doar. Pouca gente reparou, mas naquele processo presidencial do Temer e da Dilma, teve uma coisa muito relevante ali, que acabou ficando um pouco... até porque não tinha razão, mas ficou um pouco... Ai.
ficou um pouco de lado, que é o seguinte, que ao mesmo tempo que é uma ferramenta interessante... Foda, barriga grande. Meu Deus, Guedes! Aí é o seguinte... Tá bonito, não? Umbigo. Umbigo pra fora. Mas daí é o seguinte... Você vê que a Bel olhou aqui e abriu meu botão. Bel, cuidado, pô. Deixa eu dizer sério agora, porque ali é o seguinte, teve aquela situação referente às gráficas que prestaram serviço, ficou provado isso ao final, por mais que você não goste, ficou provado. Eu não goste? Não entendi. Mas, enfim, falando sério, houve esse questionamento, e aí teve, então, duas questões. Primeiro, é uma questão muito relevante a Justiça Eleitoral passar de ser meramente cartorária na prestação de contas e efetuar as diligências que efetuou. Ali houve quebra de sigilo, houve uma série de coisas. Então, essa é uma questão que, na minha avaliação, é relevante. Mas há uma outra questão, que é um pouco daquilo que você falou, que é o seguinte, até onde vai a legislação eleitoral e onde começa, que foi a nossa defesa, e onde começa a outra legislação, tributária, penal, seja lá o que for. Civil. E ali o que a gente disse é o seguinte, veja, a responsabilidade da campanha é pegar a nota fiscal, pegou a nota fiscal, pagou pela conta corrente, houve a entrega, aí tinha uma dúvida se houve toda a entrega daqueles materiais, mas ali termina a responsabilidade eleitoral. A partir dali, o que houve com o dinheiro, tinha um dirigente do partido que recebeu uma parte daquela empresa. Isso é extra-eleitoral. Isso pode ser lavagem, pode ser fraude tributária, porque ele tinha isso. O meu CPF estava negativado, enfim. Então, aí o que me preocupa, e por isso que eu fiz essa pergunta, porque ao mesmo tempo que pode ter uma concorrência livre mercado para baixar os preços, pode ter uma brasileirice para elevar os preços. É a bagagem de avião. E esse dinheiro depois... E ali o que a gente defendia é o seguinte, se não houver prova de que, em tese, aquele valor a maior pago para as gráficas retornou para a campanha, e aí seria essa a ilicitude, caixa 2, captação ilícita, então é uma coisa que tem que ficar atento em relação a isso. Tanto na origem, em relação à investigação de Bolsa Família, de seja lá o que for, quanto para o destino desse dinheiro. Se eventualmente houver essa ferramenta de aumento dos percentuais para as empresas de crowdfunding. Eu falei esse exemplo que você citou, obviamente você trabalhou nele, Gustavo, eu falei isso na fala aqui, eu tenho essa preocupação. Há a possibilidade de você trabalhar com desvio de finalidade aí, e isso lá na frente gerar uma discussão de 30A, eu ainda acho, entendeu? Você criar algum mecanismo aí para desviar dinheiro, ainda mais agora com dinheiro. Pois é, vejam só, a gente está, na verdade, diante de umas eleições que serão muito fiscalizadas do ponto de vista econômico. Vai ser uma chuva de vigilância horizontal, isso que vai ser impressionante de ver. Não vai ter como a Justiça Eleitoral depurar isso sozinha. É notório que, né, com todo o esforço que a Justiça Eleitoral faz e tal, não tem estrutura para isso. A prestação de contas continuará formal. Eu entendo que o paradigma da análise material das contas foi maravilhosa, mas não é o paradigma que vai ser aplicado. É impossível, com a quantidade de candidatos que nós temos, aplicar essa análise material. Então, ela vai continuar formal. Por outro lado, a gente sim vai ter muita especulação, e isso vai ser amplamente utilizado nas campanhas, de mau uso do dinheiro. Então, vai dizer, porque fulano de tal não ganha tudo isso, está doando para a campanha, e não sei o quê, porque fulano de tal é servidor público, porque fulano de tal é comissionado, e assim por diante. A tendência é que se aumente o espectro de proibições e não de legitimação dessa doação, né? E isso eu vejo com bastante preocupação também. Diga lá, Ana, queria dar até um depoimento do que aconteceu muito em Minas nas eleições de 2016. Vários candidatos sofreram investigações pelo 30A, porque numa investigação da própria Justiça Eleitoral ou do Ministério Público, os doadores eram chamados para provar a origem do dinheiro. E a origem, entenda-se, disponibilidade. Ele tinha que mostrar que ele tinha aquele dinheiro. E isso respingou no candidato. Então, a minha luta sempre foi, gente, o candidato não tem controle sobre isso. Principalmente é impossível. na vaquinha,
a pessoa vai, doa. Como que o candidato vai saber? Primeiro que aquela pessoa tinha lastro, que aquela pessoa tinha disponibilidade, que a origem é lícita. Então, assim, a minha luta sempre nesses debates é falar, gente, eu não tenho como o candidato ter esse ônus de ter o controle sobre a origem lícita. Então, normalmente, agora eu acho que também o contrato devia colocar no site, aonde tiver arrecadação, que o doador assume a responsabilidade de observar os dispositivos legais. Mas não tenha dúvidas, uma ótima Tem que cláusula colocar. contratual. Tem que É uma colocar. ótima cláusula e não contratual. só no contrato, mas no site. Olha, doador, você está, ao doar, você está afirmando que você tem disponibilidade, que você está doando dentro do limite legal e que a origem é lícita. Sua livre vontade. E de sua livre vontade. Pois é, olha para você ver. Olha para você ver. Mas olha que ponto que a gente chega. Mas olha que ponto que a gente chega. Porque senão o candidato é que vai pagar o pato pelo 30A. Veja. Então, novamente, eu vou chamar a atenção para a elaboração desse contrato, né? Que é uma coisa que a gente vai começar a ver muito mais a partir de agora. Eu não sei se tem poucas empresas no mercado hoje em dia. Eu acho que tem são 7, 8? Alguma coisa assim. Eu ouvi umas 7, 8. Mas eu acho que vai ter muito mais. Mas aí é esse o detalhe, gente. Tem que olhar a saúde econômica da empresa. Eu tenho medo que a empresa quebre e suma com o dinheiro. Eu sinto muito, mas eu tenho essa preocupação. E querem saber? Quem vai pagar também um pouco disso são aqueles candidatos mais bastante desprovidos de conhecimento técnico, de cultura, talvez, aqueles candidatos do interior mesmo, que são facilmente ludibriados. Gente, é presa fácil. Então tem que tomar cuidado, porque assim, né, é um mercado que abriu, né? Tchau, gente. Beijo. Ei, vamos Beijo. tirar uma foto antes de vocês saírem? Rapidinho, 2 minutos. Desculpa fazer o intervalo, 1 minuto para Só um pouquinho, gente gente. registrar. Pode ser?